apresentador José Luiz da Atena, candidato derrotado pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, declarou apoio a Guilherme Boulos ontem. Repórter Fabrício Naitsky, ao vivo, tem os detalhes pra gente, né, Fabrício? É isso, Rafael. O Boulos, José Luiz da Atena, do PSDB, apresentador e que ficou na 5ª posição no primeiro turno das eleições municipais aqui de São Paulo, fez um vídeo ontem à noite, gravou um vídeo ontem à noite, declarando voto nesse segundo turno para Guilherme Boulos, do PSOL. Da Atena disse o seguinte, abre aspas, contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos. Contra a infiltração do crime organizado, vamos votar então no Boulos. Foi isso que disse José Luiz da Atena, que ainda completou dizendo o seguinte, voto nele para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso, por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Lembrando que durante o primeiro turno, inclusive nos debates, José Luiz da Atena fez diversas acusações envolvendo a questão da participação de empresas ligadas ao PCC no transporte público da capital paulista, nas empresas de ônibus aqui da capital. Essa declaração do Boulos é o segundo apoio de um candidato entre os 5 melhores colocados no primeiro turno para o candidato do PSOL. Lembrando que a primeira a fazer isso foi Tabata Amaral, do PSB, que ficou na 4ª posição com 9,91% dos votos válidos, 601 mil votos no total. Logo após a divulgação do resultado, ela apoiou Boulos, declarou o apoio dela a Guilherme Boulos, mas disse que não iria subir no palanque, nem pedir cargo em um eventual governo do PSOLista. Em relação a José Luiz da Atena, a gente lembra que ele ficou na 5ª posição com 1,84% dos votos válidos. Isso dá um total de 112 mil votos, ou seja, numa disputa para vereador, ele seria o 4º vereador mais votado da cidade. E da Atena também não falou se vai participar eventualmente de um governo de Guilherme Boulos, seja dentro de uma secretaria ou em qualquer outra posição. Isso ficou ainda sem ser esclarecido por José Luiz da Atena. A gente lembra que as primeiras pesquisas para o segundo turno das eleições municipais aqui em São Paulo já foram divulgadas e a vantagem é consideravelmente grande para o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Ele tem 55% dos votos, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada nessa semana, contra 33% de Guilherme Boulos. Essa é a maior diferença entre dois candidatos desde a eleição de 2000, que colocou frente a frente Marta Suplicy, então do PT, atual candidata vice de Guilherme Boulos, e Paulo Maluf, na época do PPB. Na ocasião, a Marta chegou a pontuar 30 pontos a mais em relação a Paulo Maluf, e aí, quando veio de fato o segundo turno, ela venceu aquela disputa com 59% dos votos válidos contra 41% para Maluf. A gente lembra que nesse cenário do segundo turno aqui em São Paulo, há também a participação de Pablo Marçal, que não declarou formalmente apoio em Ricardo Nunes, fez ali uma postura, um jogo duro durante essa semana, ainda quase que em tom de campanha, falando em relação a Ricardo Nunes, falando também em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao atual governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Bom, um apoio importante para Guilherme Boulos, que precisa então reunir o máximo de votos possíveis se ele quiser, de fato, essa virada, como apontam as pesquisas, para cima de Ricardo Nunes no segundo turno. Valeu, Fabrício. Fabrício Naitsky, ao vivo das ruas de São Paulo. Vamos ouvir a Lona Tavares e Diogo da Luz sobre o anúncio feito pelo ex-candidato José Luiz da Atena, que teve um desempenho muito ruim no primeiro turno, foi o pior da história do PSDB em São Paulo. Luana, tem relevância, peso político, se não pelo apoio em si, pelos argumentos usados pelo ex-candidato José Luiz da Atena, que são os mesmos repetidos por Guilherme Boulos agora no segundo turno, denunciando aí um suposto vínculo da campanha do adversário com crime organizado? Qualquer apoio, Rafael, numa campanha é relevante. Apesar da gente ter um cenário onde da Atena teve ali pouco mais de 100 mil votos, a gente não pode esquecer que a diferença entre Pablo Marçal e o segundo colocado, né, que levou ao segundo turno ali Boulos e Ricardo Nunes, foi de mais ou menos 58 mil votos. A transferência de votos
nesses apoios, ela é muito pequena, ela tende a ser muito pequena. Mas é uma demonstração, obviamente, de força você ter um candidato que saiu da disputa e que está apoiando no segundo turno. Então, faz parte ali da estratégia de Datena, né, que demonstra querer estar mais aliado à esquerda do que à direita, dado que Ricardo Nunes teve o apoio de Tarcísio, teve ali, né, um apoio de Bolsonaro e está tentando se colocar como o candidato aliado à direita, apesar de 50% dos votos dele terem vindo de eleitores do Lula. Então, assim, é um cenário que esquerda e direita acabam se misturando diante de um cenário de polarização, momento de polarização, mas esses apoios, sem dúvida, vão somando. Porém, as pesquisas já demonstram que a diferença entre as intenções de voto de Nunes para Boulos é grande e muito dificilmente, com esse apoio, vai fazer uma diferença para que ele crie uma retomada. Essa retomada só vai acontecer se caso tenha algum fato novo daqui até o dia 27. E parece que o Datena busca mais projeção pessoal do que apoio de fato ao candidato, quando ele fala que é em nome do combate ao crime. Porque essa bandeira pode ser associada ao Datena, mas jamais a Guilherme Boulos. O eleitorado vê uma série de características em Guilherme Boulos e associa na hora de votar, mas certamente não é do combate ao crime. E, além disso, Datena, com a pífia votação que teve, tem pouquíssimos votos a transferir, sem dúvida alguma.